Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e é uma alegria receber vocês aqui comigo nessa mesa. E hoje a nossa conversa vai falar sobre chamado, permanência, uma vida conduzida pelo Espírito Santo, porque receber o chamado é uma coisa. Permanecer e atravessar estações e continuar sensível à voz de Deus é outra. Mas antes de chamar a nossa convidada muito especial, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Aproveite e dá o seu like nesse episódio, compartilha com suas amigas e coloque nos comentários de qual cidade chegou esse episódio. Nós gostamos muito de conhecer vocês. Hoje eu recebo aqui no estúdio a pastora Adriana Vaz, escritora, fundadora e líder do Ministério Ruach, uma mulher que tem uma caminhada marcada pelo Espírito Santo. Adriana, olá! Que alegria ter você aqui comigo. Nossa, que privilégio. Alegria. Direto de São Bernardo do Campo. Sim, São Paulo. Ai, que delícia. Alegria toda minha. Muito obrigada. Ah, meu Deus, como é bom ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Agradeço demais. Curitiba sempre de braços abertos. Curitiba é minha segunda casa. Ai, uma delícia. Muito bom. Muito bom. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, para falar das coisas do céu. Mas me conte, antes de escritora, líder da Ruach Church, bispa, pastora, quem é a Adriana? Adriana é uma mulher que nasceu numa família de 7 mulheres e um homem. 7 mulheres e um homem, a casa das 7 mulheres. É uma mulher que um dia esteve no fundo do poço e foi alcançada pelas mãos do Senhor e conheceu o verdadeiro amor. Antes de ter títulos, é uma filha. Aqui está uma filha de Deus. Uma remida, uma alcançada pelo amor de Jesus. Nossa, que lindo. Eu acho isso tão interessante. Uma filha amada de Deus antes de títulos, né? Porque são colocados tantos títulos para nós, né? Sim. Escritora, pastora, bispa. Tem mais alguma coisa, né? Terapeuta. Eu sou logoterapeuta. Meu Deus do céu. E quando você percebeu o chamado de Deus para a tua vida? Mirtes, aconteceu assim que na minha caminhada, desde a infância, eu passei muito pela raiz da rejeição. E nesse tempo, eu fui abrindo feridas dentro do meu interior e eu tentei suicídio por algumas vezes. Nesse tempo de tristeza, angústia e com certeza depressão, é que na época eu não sabia, minha mãe também não, eu fui convidada por uma irmã minha a estar numa vigília. E nessa vigília eu ouvi uma pastora pregar. E quando eu ouvi ela pregar, no meio da pregação me veio um choro muito forte, um choro compulsivo, como se eu estivesse recebendo um novo coração. Literalmente, eu passando por uma cirurgia. Parecia assim que alguém tinha me entendido naquela vida, sabe? Ouvindo a palavra de Deus. E naquele momento eu aceitei Jesus sozinha, ninguém me fez o apelo. Aceitei Jesus sozinha. A partir dali que eu vi ela pregando pela primeira vez, em meio ao meu choro, eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, um dia eu quero ser uma pregadora igual essa mulher. Ali acendeu meu coração para a palavra de Deus, para a pregação. A partir dali, eu nunca mais parei de pregar. Você acredita que por conta desse momento, essa facilidade com intimidade com Deus que você tem, porque quem assiste a pastora pregar é algo surreal. Eu já tive algumas pregações com ela, é muito especial. Você acredita que esse teu relacionar com Deus, ele começou ali ou foi sendo construído? Ele começou ali.
Ali nasceu um desejo, um amor muito grande pela palavra. Enquanto eu via ela pregar, eu ouvia ela pregando com muita força, com muita veemência, e no meu coração nasceu naquele momento o desejo de pregar como ela, para curar como eu estava sendo curada. Então eu pensava comigo, está acontecendo comigo, pode acontecer com muita gente se eu também pregar a palavra. Então foi naquele momento que nasceu mesmo o meu ministério, o ministério da pregação. Fiquei apaixonada pela palavra de Deus e a partir dali eu comecei a ter sonhos com a Bíblia. Então ninguém me evangelizou, quem me evangelizou foi o Espírito Santo. Que incrível, Adriana. Eu dormia, Nossa! eu dormia e nos meus sonhos eu sonhava com a Bíblia aberta e ele ia folheando a palavra e ele ia lendo para mim. Então quem me discipulou através de sonhos. Foi, sim, através de sonhos. Que incrível. E quem me deu a primeira profecia foi o Espírito Santo. Ele me deu o Salmo 1 e ele disse para mim: você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Independente das estações, você vai dar frutos, né? Suas raízes serão fincadas. Então eu sempre tive esse relacionamento com o Espírito Santo pela graça dele, pela bondade dele. Assim como Jeremias, como Isaías recebeu o chamado, Ezequiel, eu recebi um chamado muito parecido, ouvindo a voz do Senhor, logo no primeiro dia de ouvir a palavra. Até então nunca tinha ouvido a palavra, né? E aí o Senhor foi colocando esse amor no meu coração e ele foi ministrando a palavra para mim. Ele pregou, me discipulou junto à palavra e eu comecei a seguir. Onde tinha culto eu estava, até que eu comecei a congregar, e essa mulher que eu vi pregando foi minha pastora por 10 anos. Que incrível. Você está no ministério hoje, teu, né, da Ruach Church, que é vento do Espírito. Sopro divino. Sopro divino perfeito de Deus, né, o tempo perfeito de Deus, no vento de Deus, o ar, o pneumo. Isso. Incrível isso. E você está há 27 anos já nessa caminhada. Há 27 anos eu conheço a Jesus, né? Eu nasci de novo. Há 20 anos existe a nossa igreja. Ela foi fundada porque eu creio que a igreja de Cristo ela não nasce, ela é fundada por ele. Como diz em Isaías, funda-te. Então a nossa igreja foi fundada. Eu moro em Rio de Ramos, São Bernardo do Campo, o grande ABC paulista. E ali eu comecei a evangelizar. Porque eu sou muito falante, né? Então eu sempre evangelizei nas ruas, nas praças, nos pontos de ônibus, e eu comecei a evangelizar muito ali no meu bairro. A minha igreja veio a fechar, a que eu fiquei 10 anos, veio a fechar. E eu já tinha muita gente que ia na minha casa pedindo oração. Para você ter uma ideia, a minha casa tinha filas de oração. Tinha gente pro lado de fora. Teve um dia que eu me lembro bem que eu me escondi embaixo da cama, eu tremia de medo, eu não sabia o que era aquilo, até que Deus usou uma irmã da Deus e Amor e disse para mim: sai debaixo da cama porque as portas nunca serão fechadas. E ali eu comecei a ver o tanto de gente que era carente, precisava de oração, e eu me dispus e comecei a evangelizar. E ali eu já tinha um rebanho. Como a minha igreja fechou, eu não tinha onde congregar e nem aonde mandar as pessoas. E então, o próprio Deus realmente fundou a nossa igreja, que de início ela chamava Geração 70. Eu dirigi a Geração 70 com meu esposo 14 anos, uma igreja missionária, apostólica, profética. E com 14 anos nós dirigimos juntos, ele veio a falecer há 5 anos, e há 2 anos atrás eu estava em oração, eu caí no chão com a presença do Espírito Santo e ele falou Ruach no meu ouvido. E ele disse: assim como mudei o nome de Jacó para Israel, hoje eu troco Geração 70 por Ruach. E ali começou a nossa caminhada com a Ruach Church. Que profundo isso. E muito claro essa intimidade com Deus, esse mover do Espírito Santo na tua vida. Como que acontece isso? Como que acontece mover do Espírito Santo? É isso mesmo. Ele é uma delícia, né? Todo mundo quer, todo mundo deseja. Todo mundo deseja. Aonde você vai, tem esse mover, né? É
tão lindo de ver. A presença do Espírito Santo, ela acompanha você, porque a Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas hoje somos o templo do Espírito Santo. Então, Cristo vive em nós através do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não a menor pessoa da Trindade. Ele é Deus em nós, ele é o próprio Deus em nós. Ele queima, ele se movimenta dentro de nós, ele fala conosco, ele tem sentimento, ele é o nosso melhor amigo. Então, esse mover todo que acontece é dom de Deus, é a paixão que arde no meu coração por Ele, é uma intimidade crescente, porque não tem como viver sem falar com Ele. Então, eu acordo falando, eu durmo falando, durante 5 anos eu viajei sozinha em missões, então eu sempre dei a mão nos voos, para entrar nos aeroportos, sempre de mão dada com ele. Eu só subo nos altares para ministrar, de mãos dadas com ele, eu só caminho com ele, eu entro no carro com ele. Que profundo isso. Então eu falo com ele o tempo todo para sentar aqui, eu falei com ele, eu pedi orientação para ele, eu me comunico com ele o tempo todo, né? Ele é uma pessoa, ele está vivo. Então ele me responde através da palavra, ele me responde em visão, ele me responde em sonho, porque ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você fala com ele, mais ele se revela. A Bíblia diz que o Senhor revela o coração dele para os íntimos. Então é a tal de intimidade, que hoje tem conferências, congressos sobre intimidade, é esse tete a tete, é não só um conhecer de ouvir falar, mas de com ele andar, porque você busca, tem que querer buscar. Eu ia te fazer uma pergunta assim, ela acabou de respondendo, como discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes? No meio de tantas vozes que está Exatamente, agora, né? Nós É. estamos vivendo tempos de muitas vozes. Sim, E como saber que aquela voz é do Espírito Santo? sem intimidade impossível. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, ou seja, ela é inconfundível. Quando o Senhor fala, você não consegue ouvir outras vozes. E a palavra do Senhor fala que o Espírito que está em nós, ele testifica, né? Nós testificamos. Então, a partir do momento que você tem esse relacionamento, você faz valer a pessoa de Cristo em você através do Espírito Santo, você respeita a pessoa do Espírito Santo, você ama o Espírito Santo, ele não só revela a voz dele, faz você conhecer a voz dele, né, como a palavra do Senhor fala em João, minhas ovelhas conhecem a minha voz, né, então nós conhecemos a voz do Senhor. Ela se torna íntima demais. Então, diante das outras vozes, você discerne o assovio de Jesus, o cheiro dele, o cheiro do Espírito Santo, a presença dele é inconfundível. Então, você reconhece onde ele está e onde ele não está. É muito importante você ter intimidade, relacionamento profundo. Então você acredita que para que eu possa reconhecer a voz dele é só com intimidade mesmo? Só com intimidade. Sim. Não existe outro, porque existem os falsos profetas, existe o profeta do óbvio também. E a gente tem se deparado muito com os profetas do óbvio, né? Existem os profetas, infelizmente, nesse tempo de internet, existem os profetas monetários. Como não? Né? Que profundo isso, e é uma verdade mesmo. Os profetas monetários. E esses oportunos também que você falou, os óbvios, né? Os óbvios, que profetiza com segundas intenções, que são os mercenários, a gente sabe que existe. Então, eu sou muito clara e objetiva em falar, sou totalmente contra e eu sei discernir, né? Aquele que ainda usa o misticismo, que não faz valer o sangue de Jesus vertido na cruz, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Então, vai levando como tantos outros que tem por aí. Vai percebendo os dons, vai percebendo as circunstâncias e vai trazendo o óbvio sobre aquela pessoa. Óbvio, exatamente. E diz que é em nome de Jesus. Que sério isso. É muito, muito sério. Por isso que nós precisamos manter essa conexão, essa intimidade, esse relacionamento, custe o que custar, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, falando com Ele, noite e dia, orando em espírito, orando em línguas, para que você não seja enganado. Por isso, tão importante os dons espirituais, o dom de discernimento de espírito. E a tua caminhada é ligada completamente na questão dos dons espirituais, nos talentos que você estava explicando agora há pouco tempo atrás, na parte ministerial, que é tão importante a gente também entender um pouquinho sobre isso, né? Você tem uma caminhada muito próxima
com a questão de discernimento. Nós estávamos falando sobre profeta e sobre profecias. Sim. Você pode aprofundar um pouquinho mais para nós sobre isso? Sim, 1 Coríntios 12 vai falar dos 9 dons, né? E o dom da profecia é um dom que o Senhor realmente derrama sobre os homens e as mulheres. Então, o dom de você falar aquilo que está no coração de Deus. O profeta é aquele que traz o que está no coração do Senhor para a igreja. Ele revela o coração do Senhor para a igreja. Ele não é um adivinho do futuro. O profeta do Senhor, ele revela o Cristo. Então, como eu sei onde tem um profeta do Senhor, onde tem um pregador com o dom da profecia, é quando ele revela o próprio Jesus. Então, não está sobre adivinhações, o que Deus vai fazer no futuro. Não. É aquele que revela o Cristo. É aquele que fala, prepara o caminho. Esse é o profeta. Sim, é aquele que é a voz. É a voz. É a voz que clama no deserto. Preparai o caminho. E como o profético entrou na tua vida? Porque você flui muito no profético. Sim. Né? O profético entrou na minha vida a partir do momento que o Senhor me selou com fogo. Eu desci as águas. E assim que eu saí das águas, eu fui para casa da minha sogra, a família do meu esposo na época era toda espírita, e eu sentei conversando com ela, muito feliz que eu tinha descido as águas, e ela perguntou para mim, até quando você vai viver esse engano? Nesse momento que ela falou, ela me fez essa pergunta, eu falei para ela, agora não tem mais volta, vai ser para sempre. E aí eu tive a maior experiência da minha vida, que foi que o meu coração queimou. Meu coração acendeu um fogo que eu não sabia o que era. E eu caí de joelhos. A partir do momento que eu levantei daquela cena, né, daquele cenário, daquela situação, eu fui selada com o Espírito Santo e fui selada com os dons. Eu já levantei com os dons. Meu Deus, Com o dom da profecia, com o dom da revelação, com o dom de misericórdia, o dom do amor. O Senhor foi me dando, né? Foi me entregando. Eu levantei e Ele já foi me entregando com o dom da oração, com o dom da palavra. Como identificar os dons de Deus na vida da pessoa? Por exemplo, essa pessoa fala assim, escutando você aqui, puxa, que incrível isso, eu também quero. Como que ela pode identificar isso nela? Quem tem o dom de discernimento, ele vai entender que é aquilo que faz sentido para a vida dela ministerialmente, espiritualmente. E como que a pessoa vai saber se ela tem o dom de discernimento? Ela busca isso e se busca. A palavra do Senhor vai nos ensinar a buscar o dom de discernimento. Então, o dom de discernir espírito é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, em meio a tantos profetas, tantas profecias, tantas revelações. Tantas vozes, Tantas vozes, é muito importante. Então, como eu entendo qual é o dom da Mirtes, né? O dom do amor, né? A Mirtes é misericordiosa, a Mirtes é generosa, e quando o Espírito Santo mesmo revela, o Espírito Santo revela o oculto, o profundo e o escondido. A Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Quando você começa a conversar com uma pessoa, você começa já a entender onde ela flui mais, onde ela é mais feliz, falando espiritualmente, ministerialmente, né? Então, uma pessoa, quando ela conversa comigo, eu percebo que ela gosta de orar, então tudo que ela fala sobre intercessão, sobre oração. Eu já entendi que o Senhor deu o dom da oração para ela, da intercessão para ela. É um presente da parte de Deus. E voltamos novamente para a intimidade com Deus. Para que tudo isso flua na vida de uma pessoa, a intimidade com Deus é o principal. Para ela entender tudo que está acontecendo na vida dela, a intimidade é o principal. Total. A intimidade é a raiz, a intimidade é a base. Né? Não tem relacionamento nem com o ser humano. Você não consegue estar num relacionamento amoroso se você não tiver intimidade. Se você não conhece aquela pessoa. Se você não conhece a pessoa. Então, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de colega, nem só de amigos somente, mas é um relacionamento, como diz Eclesiastes, eu achei o meu amado e eu agarrei, e não vou deixar ele ir. Isso é com Deus. Exatamente, com o Espírito Santo é o nosso amado. Então, é um relacionamento sério, profundo, eterno e de amor.
Então não tem como você ter um relacionamento nesse nível sem intimidade, sem conhecer o seu amado. E para conhecer, a palavra do Senhor vai ensinar, né? Buscai-me-eis, Jeremias 29, e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então não pode ser pela metade, você tem que ser íntegro, você tem que ser inteiro no seu relacionamento com Jesus. É ir para o quarto, não como um ritual, é ir para o quarto, fechar a tua porta, ou estar no teu carro, fechar a tua porta, tomando banho, né? Na sua intimidade, na sua nudez, no seu secreto, se revelar para Cristo, falar quem você é, falar o que está dentro do teu coração, e ali não é mais um monólogo, mas sim um diálogo de amor entre duas pessoas, porque ele está vivo Dentro de nós. dentro de nós, ele é um Deus vivo. E dons? Voltando ao assunto dos dons, nós estávamos falando há pouco tempo. O dom, ele precisa ser amadurecido? Sim, ele precisa. Na nossa caminhada, a gente tem uma caminhada de crescimento, né? Graças a Deus por isso. Primeiro a gente é igual a árvore, ela cresce primeiro as suas raízes, depois vai mostrando os frutos. Então, essa intimidade que são as nossas raízes. E junto com essa intimidade de busca, o Senhor vai nos amadurecendo, sim, com certeza. Você vai se aperfeiçoando. E o apóstolo Paulo ensina a gente se aperfeiçoar nos dons. Que profundo isso. Você vai se aperfeiçoando, você vai crescendo, você vai amadurecendo mesmo. E como desenvolver o dom sem transformar esse dom no centro da vida da pessoa? Meu Deus, pode repetir a pergunta? É forte. É forte. Mirtes. Eu tive que deixar anotada ela aqui para te fazer essa Mirtes, pergunta. ela é muito profunda. Repete a pergunta. Com certeza. Como desenvolver um dom sem transformar esse dom no centro? Cristo sendo o centro. Eu sou totalmente cristocêntrica. Minha mensagem é cristocêntrica. E Cristo tem que ser o centro. A partir do momento que o dom é o centro, você tem que alimentar o povo. A partir do momento que Cristo é o centro, Cristo alimenta o povo. Através de você. Através de mim. Primeiro em mim, depois através de mim. Você já viu isso acontecer? Já. Do dom ser o centro? Sim. Eu passei por isso. Você? Eu passei por isso. Inclusive, eu vim até no voo, conversando com a Bruna, minha intercessora, falando para ela. Por muitos anos, eu orei, né, por muitas pessoas. Sempre no final das minhas pregações, eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, todo mundo ia embora, mas tinha aquela fila de oração. Então, eu pregava 1h, 1h15, e depois fazia aquela fila, e eu orava de um por um, e Deus sempre me usando na revelação, e eu sempre com o coração muito puro para isso, muito humilde, querendo cuidar mesmo das vidas. Só que por um momento eu percebi, o Senhor tirou a trava dos meus olhos, que a igreja em si não queria mais a palavra, ela só queria o final da palavra, o final do culto para ter revelação, que é o dom. É o dom que eu carrego, né? O dom da profecia, o dom da revelação. Então, elas queriam, na verdade, o dom. E aí o Senhor falou comigo, não deixe a igreja desprezar a minha palavra, porque a minha palavra é luz, a minha palavra é lâmpada. É a minha palavra que fortalece eles em fé, não é a revelação. Então, começou isso na minha igreja, e eu comecei a tirar, então eu comecei a falar mesmo em púlpito, que eu não ia orar mais no final. Era na palavra, a revelação estava na palavra, a revelação estava na palavra, e realmente a revelação está na palavra. E a partir dali, eu comecei a perceber que eu estava sendo muito sugada espiritualmente mesmo. Eu me sentia muitas vezes até mesmo que usada, porque eu já tinha pregado a palavra, mas eu tinha uma inocência dentro do meu coração no início do meu ministério. Quando o Senhor falou para mim, você está alimentando, então você vai sustentar. Se sou eu que estou alimentando, então eu vou sustentar. E para eu alimentar, você tem que fazer valer a minha palavra. Então, a partir dali, eu comecei a cortar filas e filas de oração, e comecei a pregar só a palavra, pus um limite. Eu coloquei um limite, porque realmente o dom estava sendo o centro. Minha igreja, eu tive igreja até fora do Brasil. A minha igreja era lotadas de pessoas, porque no final elas queriam. Nós estamos num Brasil místico. Elas queriam a revelação. E ouvir Cristo é muito bom, mas ouvir a palavra de Deus o que traz revelação.
né? É a revelação do Cristo. Porque a maior revelação não é o que você vai comer amanhã, se você vai casar, se você vai ser feliz. A maior revelação está dentro da palavra, é o Cristo, Jesus. A partir do momento que você não coloca Cristo no centro e revela o Cristo, e através dele a salvação e vida eterna, então você está fazendo do seu dom o centro. Que forte É isso. muito forte. É forte É muito mesmo, forte, não é? Porque o maior dom é o dom do amor. Então, se você usa o dom do amor para pregar a palavra de Deus, ou até mesmo para orar, porque eu sempre usei o dom do amor. Eu sempre fui movida pelo dom do amor. Então, eu nunca, por exemplo, tá? Vou abrir aqui um aspas. Eu nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Eu nunca preguei nunca fiz a obra de Deus esperando alguma recompensa de ninguém, de igreja nenhuma, de nada, nem da minha igreja. Eu sempre preguei com um único objetivo dentro do meu coração, de cuidar, porque um dia eu fui cuidada. Eu sei de onde Jesus me tirou. Jesus me tirou do suicídio. Só eu sei a tristeza que habitava dentro de mim. Então eu faço a obra por gratidão. Por gratidão. Então, quando eu percebi que não estava certo, do jeito que eu estava cuidando do meu povo, cuidando das pessoas que vinham até mim, então eu comecei a cortar isso. E eu comecei a colocar diante do Senhor em oração. E o Senhor falou para mim, a maior revelação está dentro da minha palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. E eu comecei a liberar a palavra. E dentro da palavra, Cristo foi sendo revelado. E aí não tinha... o público, vamos dizer assim, mudou. Não tinha mais o povo que queria a revelação. Mas tinha o povo que queria a transformação. O povo que quer a revelação não quer transformação. Não quer transformação. Ele vai viver de revelação em revelação. Sim. Vai aqui, vai ali, vai acolá. Sim. Eu quero ser cada vez mais usada pelo Senhor. Eu quero continuar fluir no Espírito Santo. Quero que o Senhor me use cada vez mais, porque a glória é dele. Então, assim, o Senhor sabe que eu estou disponível. Eis-me aqui. Sempre falo isso para o Senhor. Mas... a primeira revelação está dentro da palavra. Se inverter isso, Cristo sai do centro. E aí vem a tua resposta. Quando o dom vira o centro, então Cristo não é mais o cabeça da igreja, não é mais o centro da revelação da sua palavra, não é mais o motivo do seu ministério. O seu ministério é você. Exato. E você sabe, você está falando, chega a arder meu coração, porque eu não sei você, mas eu sei quando alguém vem falar algo para mim e sei que é óbvio, porque ela fez uma leitura de ambiente, sim, ela fez uma leitura das coisas que eu já conversei com ela, sim, e ela traz aquele óbvio. Sim. E para mim é tão fácil discernir isso, e eu espero para quem está nos ouvindo também tem esse discernimento para a gente realmente olhar pela transformação de Cristo, não pelo dom que dá dessa revelação e viver nisso, né? O apóstolo Paulo, ele teve esse discernimento. Aquela moça que ela vendia, né? Ela ganhava dinheiro vendendo e sendo muito usada pelos seus donos. Ele simplesmente desmascarou porque ele teve o discernimento, mesmo ela elogiando ele. Exatamente, mas tão interessante que ele levou alguns dias para ter, de tão profundo que era aquilo. Sim. Então, e ele, quem ele era, se você lê ali a palavra, foram alguns dias, que 2 ou 3 dias, eu não lembro exatamente, e ele, até então, ele achava que era do Espírito, daí algo mudou ali que ele percebeu que não era. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não te deixa enganado. Porque o Espírito testifica. A Bíblia diz que o meu Espírito testifica com o seu. Sim. O que habita em mim testifica com o seu. É exatamente isso que eu estou sentindo agora. Exatamente. Sim. Ele vai testificando. Testificando. Exato. O profeta do óbvio é aquele que te faz uma leitura, é aquele que entra nas suas redes sociais e dá nome dos seus parentes. E dá onde você nasceu, porque você está lá no teu a sua idade, o seu RG. Eu vou falar algo para você, que eu tenho experiências com o Espírito Santo de anos e anos atrás. Não existia nem internet como hoje, que Deus me dava número de telefone, números de RG, sim, que Deus me dava endereço para eu orar por pessoas enfermas. Então, assim, só quem já viveu isso vai entender um dia o quanto o Espírito Santo, ele é puro e genuíno, e o quanto ele ainda procura
homens e mulheres que querem ser usados dessa maneira. Eu creio que o Senhor tem os seus profetas na terra. E a Bíblia diz, credes em Deus e credes nos seus profetas e prosperareis, 2 Crônicas 20. Então eu creio muito nos profetas do Senhor. Mas o profeta do óbvio existe sim, e isso é muito perigoso, porque uma revelação vinda em nome de Jesus, ela pode tanto liberar uma pessoa como aprisioná-la. Exatamente isso, porque depois essa pessoa, não recebendo aquela promessa, Ela vai viver frustrada. ela vai viver frustrada, ela vai ter uma morte de uma expectativa tão Sim. profunda e ela vai culpar quem? Sim. Profeta? Não, Sim. vai culpar Deus. Exato. Vai interromper um relacionamento que estava sendo construído com Deus. É muito sério isso. Muito, muito sério. É muito sério. E essa caminhada com tudo isso que você viveu, a Ruach nasceu há 4 anos. 2 anos. 2 anos. Isso. 2 anos. Eu falo 19 anos, né? Porque, na verdade, a geração 70 ficou 14 anos com o meu esposo. Depois nós ficamos mais 16 anos no total, sendo geração 70. E agora, Ruach. 2 anos. Isso. Nossa, é que tá tão profundo aqui. Tão gostoso. Tá bom. O que Deus colocou no teu coração naquele começo e o que ninguém te contou sobre o preço Uau. de permanecer, porque você permanece Sim. e Deus foi aprimorando você. Sim, sim. Passa a ser a sua vida. A base de tudo é o amor. É o amor. Então, assim, esse amor que foi implantado dentro do meu coração pelas vidas não tem a ver com as 4 paredes. As 4 paredes nasceram, foram fundadas para ter um lugar aonde acolher as pessoas. Mas, em primeiro lugar, começa dentro do seu coração. O pastor, ele é vocacionado. O pastor você, a partir do momento que você é reconhecido por Deus e o Senhor te revela que você é um pastor, você tem sinais. O pastoreio, ele traz sinais na sua vida. Então, do amor, do cuidado, da generosidade, da constância, né? Então, assim, muitos hoje em dia é ungido, é separado, é pastor, mas logo desistem. E aí vem a pergunta, será mesmo que foi o Senhor? Porque o verdadeiro pastor de Deus, ele está impregnado o amor de Jesus dentro dele pelas vidas. Não tem como um pastor ungido pelo Senhor voltar para trás. Não tem como. O pastor não vive sem ovelha. Nisso que você compreendeu, nessa tua caminhada, vivendo desta forma, compreendendo que o amor de Deus nasceu a nova aliança? Sim, com certeza. Fala um pouquinho para nós da nova aliança. A nova aliança, ela começa a partir do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Cristo, né? Começa a nova aliança. Essa nova aliança traz consigo o perdão, a redenção, traz consigo a salvação, traz consigo um novo tempo, né? A palavra do Senhor ainda em Ezequiel 36 vai já revelar a nova aliança. E eu vos darei um novo coração e colocarei em vós um novo espírito. Então, o fim da lei é Cristo. O fim, a Bíblia diz em Romanos, o fim da lei é Cristo. Cristo ressuscitado. Tá, você está me falando isso. A gente estava conversando um pouquinho antes, por isso que eu fiz essa pergunta para ela. Então, você está falando da nova aliança. Você acredita que tem muitos ainda que pregam a aliança antiga? Com certeza. A lei que nós falamos, Sim, a lei. Que é o Antigo Testamento. Sim. A nova aliança é o que nós vivemos a partir de Cristo. Então você acredita que muitos ainda pregam a partir ainda sobre a aliança antiga. Antiga. Sim, com certeza. A lei. Prega a lei. Sim, a lei vai falar de meritocracia. Olho por olho, dente por dente, tudo tem uma consequência, né? Se você fez coisas ruins, você vai pagar. É lógico que a palavra do Senhor vai nos ensinar tudo aquilo que a gente semeia, certamente a gente vai colher. Sim. Mas na nova aliança você vive a época da graça. E a época da graça, não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Né? Mas isso não me dá uma carta livre para sair pecando, não, né? Claro que não. A nova aliança, ela exige de você até muito mais do que a velha aliança. O que a Bíblia vai dizer? Que na nova aliança, a partir do momento que você é um homem casado, olha para uma mulher, desejando a mulher do próximo com outros olhos, você já está condenado.
Você está em pecado. E a velha aliança dava chance ainda de você se redimir, né, de confessar antes de ser apedrejado. Então, a nova aliança, ela não vai te dar uma carta branca para você pecar de jeito nenhum, mesmo porque os filhos de Deus, eles não vivem no pecado. A partir do momento que Cristo é revelado, o amor de Jesus é revelado no teu coração, o temor também entra. E os filhos de Deus, remidos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, não tem como viver no pecado. Não existe mais, ele é uma nova pessoa. O Espírito Santo agora habita em você. Então, você não deixa de falhar, mas você não vive falhando. Você não permanece naquele pecado. Pode, a tua parte humana, né? Claro. Você pode ter... Claro. O meu marido sempre diz, olhou a segunda vez, você está pecando. Exatamente. Você exatamente. viu uma mulher bonita, olhou 2 vezes, você está O pecando. pecado é errar o alvo. Né? Jesus se fez pecado por nós. Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 vai dizer isso. Romanos vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais a lei, mas vive o Espírito, vive no Espírito. A palavra do Senhor vai dizer que a lei, ela mata, né? Que a lei mata e o Espírito vivifica. Porque na lei havia condenação, havia morte. Agora, na nova aliança, é pelo Espírito, ele te dá vida, ele te vivifica, Jesus te perdoou. Mas isso não significa que você vai ficar andando no pecado, errando o alvo direto, né? Mantendo aquele pecado junto com você. Então, por isso que a palavra do Senhor deixa claro que os filhos de Deus, eles são transformados pelo Espírito Santo. Então, não tem como você ser cheia do Espírito Santo e viver naquele pecado. Você não está isenta de falhar, mas você não vive mais na prática do pecado. Muito forte tudo isso. Você também tem uma caminhada forte com mulheres, né? Sim. Você ministra em vários congressos, Sim. no Brasil e fora do Brasil. Sim. O que você percebe, assim, no coração das mulheres hoje em dia? Qual que é a sede delas que você percebe? Eu percebo que as mulheres, elas são extremamente sedentas por Jesus. É um povo lindo demais. Eu amo falar com as mulheres, espero que tenha muitas mulheres aqui hoje. São mulheres sedentas, desesperadamente sedentas pelo Espírito Santo de Deus. São mulheres apaixonadas pela palavra, são mulheres que elas atravessam o mar, o oceano, se necessário for, para estar buscando cada vez mais a presença do Senhor Jesus, e eu louvo muito a Deus, porque hoje a gente tem um exército de mulheres que se posicionaram a pregar a palavra de Deus, a revelar Jesus Cristo através das Escrituras, a estar firmes e constantes na presença do Senhor. Eu sou apaixonada pelo Ministério de Mulheres. E você prega em vários congressos. Sim. E me diz uma coisa, tua fala muito forte é falando assim, não saia do jardim. Não saia do jardim. A gente escuta muito isso, não saia do jardim. O que é sair do jardim? Exatamente. Sair do jardim é você sair da presença. Não saia do jardim. Não saia do jardim, não saia desse lugar aonde Jesus, ele vinha na viração do dia, no Éden, e ele se fazia presente. Ele criou todo aquele ambiente para estar com Adão, mas eles saíram da presença, eles saíram do propósito. Então não saia do jardim, não saia do propósito, não saia desse ambiente gostoso que é ter uma vida que as mulheres do mundo não têm o prazer de conhecer, não têm a alegria de conhecer. E para aquela que saiu do jardim agora, vamos chamar ela de volta para o jardim? Com certeza, você, mulher, que está afastada dos caminhos do Senhor, que de repente saiu do propósito, que de repente aconteceu alguma coisa que te decepcionou, Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus te renova. E o meu convite é para você hoje, você que está cansada e sobrecarregada, Jesus te convida a fazer uma substituição, troca o seu fardo com Ele. Agora mesmo, nesse momento, Jesus te quer, você é o alvo do amor dele. Lindo, lindo, porque muitas vezes a gente fala tantas vezes, mas a dor, muitas vezes, de quem está nos ouvindo é tão profunda, é tão dilacerante, que parece tão impossível voltar de volta para o jardim. Existe um caminhar tão longe. Minha amiga querida,
Estamos caminhando para o final. Ah, não acredito. Não acredito. Mas antes, posso só falar algo? Claro, eu já vou deixar você falar. Eu quero que você fale com as mulheres que estão. E depois nós vamos para o bate-bola. Pode falar à vontade para a mulher que está nos ouvindo. Você quer falar para a mulher ou quer falar para mim? O que você quer falar? Eu quero falar para as mulheres, eu quero falar para você. Posso falar aqui? Pode falar aqui, pode falar à vontade. Primeiro, Miriam, quero falar para você... Mirtes, perdão. Vamos lá. Primeiro, Mirtes, eu quero falar para você que ao entrar aqui, o sopro do Espírito, o sopro de Deus, o ruach de Deus, ele me dá o discernimento de que você gera hoje um filho. Mas como é esse filho? O que é, bispa? É um novo tempo mesmo. É uma nova missão. O filho não deixa de ser missão. Então o Senhor vai ampliar as suas tendas. O Senhor vai ampliar esse lugar, esse espaço, não vai ser mais aqui daqui um tempo, viu? E o Senhor me mostra, remando rebás, até plateia, remando rebás. O Senhor tem um caminho novo para você. Eu não sei se é daqui um ano, daqui 2 anos, Deus não me dá datas, mas o Senhor fala para você assim, ó, os teus sonhos são lindos e grandes, mas os meus são maiores do que os teus. Os teus sonhos alcançaram o coração do Senhor. Mas antes mesmo da fundação do século, ele já tinha um propósito, um plano para você, Mirtes, aqui nessa terra. Você é uma pastora do Senhor. Você é selada por ele. Você é uma mulher honrada pelo céu e pela terra também. Muitos são os seus adversários, os seus inimigos. Mas o Senhor, ele te chamou para andar de cabeça erguida. Porque o tempo é outro, a estação é outra. Então se prepara, minha irmã, porque o Espírito Santo de Deus está vindo com novas revelações e medidas para você do seu ministério. E para essa mulher que está me ouvindo agora, eu quero também falar remando sobre o ruach de Deus. E dos 4 cantos desta terra, assim como ele soprou no vale de ossos secos, eu declaro que o Senhor está soprando hoje, aqui agora em Curitiba, em São Paulo, na Bahia, norte, sul, leste, oeste e também fora do Brasil, você que está nos Estados Unidos, na África, minhas irmãs, preste bem atenção, você que está na Suíça, remando rebás, ao sopro de Deus, o vento do Espírito, tomando mulheres neste momento que estão acamadas, mulheres que estão isoladas na sua vida de vitimismo. O Senhor fala assim, você não é vítima, o Senhor está te levantando, tirando o câncer da sua alma, sabe? A amargura que você deixa instalado aqui de anos, o Senhor está tirando o teu luto, o Senhor está fazendo o seu tempo de luto virar um tempo de festa, porque o sopro do Espírito está sobre a tua vida, amém? Que o Senhor hoje te alcance, que o Espírito Santo se revele para você, e você conte testemunho, porque é para isso que você está nessa terra, sede testemunha de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu recebo essas palavras maravilhosas no meu coração. Amém. Mas agora vamos para o bate-bola. Amém. Vamos lá. Quem é o Espírito Santo para você? O grande amor da minha vida. Um livro da Bíblia. O livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos. Uma mulher da Bíblia que te inspira. Priscila. Olha, nem precisei terminar ela, ó, rapidinho. Priscila. Prisca. Um versículo para a vida. 1 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Diz assim, ó, eu de muito boa vontade me gastarei. E me deixarei gastar. E essa palavra no hebraico significa, quer dizer, investirei a minha vida por vossas almas, amando muito, mesmo sendo pouco amado por vós. Profundo. Uma palavra que define a sua caminhada com Deus. Perseverança. Um lugar onde você gosta de estar com Deus. Na minha sala, no chão. Uma característica indispensável de um líder. Lealdade. Uma coisa simples que te faz feliz. Uma coisa simples que me faz feliz. Ganhar um bilhete da Helena, minha neta. Um sonho que ainda você quer. Um sonho que eu quero.
Pode falar mesmo? Claro. Eu quero sair do aluguel da minha igreja. Eu quero ter uma igreja, um lugar próprio. Amém. Esse é um sonho. Você vai ter. Amém. Eu creio. Uma palavra para a sua estação atual. Amor. 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 Adriana, muito obrigada por essa conversa que passou tão rápido. Rápido demais. Falei que você tem que voltar aqui. Ai, rápido demais. Mas amém. Vamos ter uma outra agenda. Amém. Que bom ter você aqui. Eu agradeço. Eu que agradeço por essas palavras para as pessoas que estão nos ouvindo, para mim também, que eu recebi com todo o coração. Muito obrigada pela tua presença tão profunda e tão íntegra, tão inteira. Amém. Muito obrigada, amiga. Eu que agradeço, minha amiga. Muito obrigada por abrir as portas. Muito obrigada por confiar, né, esse púlpito aqui para mim. Que o Senhor te abençoe, abençoe os seus seguidores, abençoe sua família. Amém. Que a glória de Deus resplandeça cada vez mais sobre a tua vida. Amém. Amém. Que você continue derramando sobre as vidas que você conhece, onde você passar, o que você carrega, que é a glória de Deus. Amém. Muito obrigada, minha que querida. Muito, muito, muito. Amém. E você que ficou comigo até aqui e com a Adriana, muito obrigada pela tua presença. E se esse episódio falou no teu coração, eu vou te convidar a você compartilhar esse episódio com as suas amigas, com suas pessoas queridas, seus familiares, que alguém que precisa ouvir essa mensagem, assim como você. E depois dessa conversa tão profunda, tão especial sobre dom, sobre chamado, sobre permanência, sobre amor, eu quero deixar uma palavra para o teu coração. 1 Coríntios 13:13. Paulo nos lembra: agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Que a gente nunca se esqueça que nós podemos crescer nos dons, no chamado, no ministério, mas o amor, ele continua sendo essencial para a nossa vida. E talvez isso faça-nos lembrar o que nós ouvimos aqui hoje. Também, não saia do jardim. E se você saiu, volte, se reconcilie com Deus. Esse é o momento. Permaneça perto de Deus. Permaneça sensível à sua voz. Cuide da sua intimidade. Muito obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio.